E assim, para começar, temos aí a renovação do Batistella, a torcida do Cruzeiro fica muito feliz por isso. E a gente queria saber, assim, bastidores, né, do outro lado da história, como que foi esse processo de renovação aí para o Batistella seguir no Cruzeiro agora por mais 5 anos. Bom, primeiro, prazer falar com vocês. A gente está muito feliz, né, com a renovação, com esse caminho, né, desde o início do nosso projeto, quando eu entro para fazer a gestão do Batistella junto com a família, a gente sempre teve essa ideia, né, dele construir uma carreira dentro do Cruzeiro. Acho que ele é um atleta muito bem identificado, né, a gente sabe que não é fácil, quando o atleta na base já tem uma identificação com a torcida, né, os torcedores gostam, então isso fazia realmente parte da nossa ideia como gestor dele da manutenção. Nunca foi a nossa ideia a saída dele do Cruzeiro. Tanto é que as primeiras conversas, quando iniciaram, sempre foi nesse intuito, né? De realmente traçar um plano de carreira, não só para o lado financeiro, acho que isso é apenas um detalhe, não é momento para isso, é momento realmente da gente identificar um projeto de carreira para que ele possa ter essa transição base profissional da forma correta, com a calma necessária para que possa acontecer da melhor maneira possível. Bruno, bom dia, prazer em falar contigo. Eu queria saber, a gente fala muito sobre uma utilização do Batistella no profissional. Existe essa perspectiva a curto, médio prazo disso acontecer? Então, isso foi um ponto-chave aí da negociação, né? Para que houvesse essa renovação, a integração dele ao elenco profissional de forma definitiva foi crucial, né? Como eu falei, não foi a parte financeira, óbvio que a parte financeira é bom tanto para a família, para o atleta, como também para o Cruzeiro em relação à multa. A gente sabe que depois a gente fala sobre o mercado atual, então isso foi importante para os dois lados, mas eu acho que o ponto crucial para nós aceitarmos o projeto do Cruzeiro foi essa ida ao elenco profissional de forma definitiva, essa promoção, sabendo que ele ainda é um atleta em evolução, em desenvolvimento, né? Então é importante que todos que fazem parte da gestão, não só o Cruzeiro, como nós e os familiares, tenham esse entendimento, né? Então a ida dele ao elenco profissional é justamente para que ele possa se desenvolver mais, estar inserido num contexto de estrutura melhor, com profissionais ali que vão exigir também dele um rendimento maior, né, para que ele possa realmente encontrar dificuldade e aí sim evoluir. Isso faz parte do processo dele. Então, nesse primeiro momento, ele sobe em definitivo para o profissional, mas também continua jogando no sub-20, onde ele tem sido uma peça importante, né, para os companheiros e para a comissão, para que realmente essa transição possa acontecer da melhor maneira, né? A gente sabe que não é fácil a transição base profissional, muitos meninos acabam se queimando, às vezes queimam um pouco da etapa. A gente confia 100% no modelo de negócio que o Cruzeiro tem hoje, nos profissionais que eles se encontram, para saber o momento certo de colocar ele nos jogos, né? Então a gente tem que ter paciência. É claro que ele, como atleta, quer jogar para ontem, se sente preparado, né? Mas a gente precisa confiar nos profissionais que eles se encontram e eu tenho certeza que a estreia dele no profissional vai ser no momento certo. Nesse ponto aí, Bruno, até um pouquinho assim, não precisa citar nomes, mas a gente sabe que a multa rescisória do Batistella aí, né, pelo menos que pelo que foi noticiado, para o mercado exterior, ela era de 60 milhões de euros. Teve alguma mudança nesse valor no novo contrato? Sim, teve, mas é muito importante, se bate muito em multa, né? E aí eu faço um desafio para vocês. Qual a última venda do mercado interno Brasil-Europa que passou de 60 milhões de euros? Então, Nunca, a nunca. multa, o torcedor, isso serve muito para o torcedor, né? O jogador vale 100, 200, 300 milhões de euros. Isso é irrisório, cara. Na verdade, um bom negócio vai ser quando tiver uma proposta maravilhosa para o clube e para o atleta, né? Independente de multa. Então, o Batistella não vai sair do Cruzeiro pela multa. Essa não é a ideia da gestão, essa não é a ideia do Batistella como atleta. A família, os pais, todos querem que ele faça história no clube, que ele se consolide no clube, que ele se torne realmente um jogador importante para a história do clube. E é o que eu sempre falo para ele. Não é fácil, mas é só pegar esses exemplos de atletas que se tornam ídolos no Brasil, vão para fora. Quão bonito é quando esse atleta retorna com a porta aberta, com todo um clube, com toda uma torcida esperando, ansiosa por um retorno, né? Então é isso que a gente mais quer que aconteça. É claro que isso não depende do Bruno, não depende só da gestão, né? Depende do Cruzeiro, depende do Batistella também, quando tiver oportunidade, depende da torcida também abraçar, isso é muito importante, né? Quando um atleta desse jovem, promissor, ele sobe, existe sim toda uma responsabilidade, uma pressão, né? Onde tem atletas que lidam de forma mais tranquila, tem atletas que sentem um pouquinho mais e precisa ter esse entendimento.
Isso também varia muito do momento que esse atleta tem a estreia, no momento que a equipe profissional vive, né? Isso tudo vai influenciar para que possa dar certo. E se todo mundo trabalhar, tiver a paciência necessária, eu tenho certeza que pelo talento que ele tem, isso não é o Bruno falando, isso está todo mundo hoje vendo aí para fora do mercado. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma história bonita no clube. Ô Bruno, perfeitamente, assim, eu concordo muito, inclusive, com a sua avaliação, mas só uma dúvida sobre o valor. O valor da multa, ele abaixou? Você pode falar qual que é esse Não, valor? aumentou o valor. Ah, Aumentou o perfeito. valor. Isso para falar de números, eu deixo o Cruzeiro falar, até por ética, se realmente for da vontade do Cruzeiro divulgar, para mim não tem problema, mas aumentou o valor. Ô Bruno, você deixou claro que o que você mais queria, o que o Batistella mais queria para permanecer no Cruzeiro era um projeto, né? E dentro disso é fundamental a presença do treinador, da mesma forma que o Cruzeiro ofereceu um projeto para o Batistella, ele também tem um projeto para permanecer por um bom tempo com o Leonardo Jardim, quem sabe até para além do contrato. O que eu queria saber, qual foi o papel do Leonardo Jardim nessa renovação, se ele deu algum parecer nesse sentido, porque eu acredito que é dentro desse projeto de utilização do Batistella no profissional, o Jardim em algum momento possa ter se manifestado. Então eu queria saber um pouquinho sobre o Leonardo Jardim. Com certeza ele se manifestou não diretamente comigo, né? Eu não tive uma conversa, até porque não cabe a mim ter uma conversa com o treinador. Eu acho que cada um tem que fazer a sua função e saber aonde chega o seu limite. Acho que esse é o grande diferencial de qualquer tipo de negócio. Mas nas nossas reuniões, o Pedro, o Pelaipe, me comunicou, né, que sim, teve uma reunião com o Jardim, com a comissão do profissional, para ter um entendimento real também do que eles esperam do atleta, né, para a gente criar realmente um plano de carreira para ele. E sem dúvida nenhuma, o Jardim entende que o Bastella é um grande jogador, que tem muito potencial, mas que ainda está em desenvolvimento, ainda está em evolução. Por isso que ele ainda não atuou dentro do elenco profissional. A gente sabe que existe, né, uma euforia, uma vontade da torcida de ver ele no campo. O Bastella também sonha com isso todos os dias, né? Acredita que está pronto e eu também acredito que ele esteja próximo ali. Já tenho certeza que se tiver uma oportunidade para ele jogar, ele vai, né, dar conta do recado. Mas a gente precisa confiar no treinador. Né? O Jardim é um treinador de grandíssimo nível, com uma experiência gigante dentro do futebol. É um cara que eu tenho certeza absoluta, não só ele, como toda a comissão, que vai evoluir o Batistella demais. Por isso que realmente a saída dele em definitivo profissional pro dia a dia do trabalho, para mim, foi o grande diferencial, porque é uma comissão extremamente capacitada para pegar o Batistella, enxergar os pontos que ele realmente precisa evoluir e desenvolver no dia a dia do trabalho. E aí, com certeza, no momento certo, ele vai aproveitar ele no elenco de cima e eu tenho certeza que vai dar certo.